Olá! Aqui estamos para falar da extraordinária política peruana. Possivelmente, se o Homem do Chapéu, como o professor Pedro Castilho é chamado no Peru, não tivesse ganhado as eleições, a gente nem estaria falando do país, já que a política por lá costuma assim, ser bem morna. Sempre com políticos assim acusados de corrupção, envolvimento com a máfia. Isso quando eles não sofrem um impeachment e tem que deixar o mandato no meio. É história para todo gosto. Tem esse presidente que se suicida, que está preso, tem o condenado de crime por lesa humanidade. O que não falta é um bafão bem bom ali no Peru, né? Então, antes de começar essa história, eu quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Vanessa Martina Silva, eu sou jornalista por amor, por profissão, mas não por dinheiro. Desde os primórdios, eu trabalho com a América Latina. Nós tivemos alguns percalços aí no caminho, quando eu tive que me vender para o mercado, né? Mas me remuneraram bem, então meio que valeu a pena. E pagaram o meu espanhol hermoso. Dei uma viajada aí por esse continente de Pachamama maravilhosa. Mas falta muito ainda para eu conhecer. E a integração latino-americana é aí a minha vocação e também a minha militância, né? E eu não tenho nenhum problema aí em parecer parcial com isso, porque meus devaneios de imparcialidade se esgotaram todos aí em 2018, com vocês sabem o que aconteceu, né? Eu já trabalhei no Portal Vermelho, no Opera Mundi, no Brasil de Fato, e hoje eu sou editora, redatora, faz tudo na revista Diálogos do Sul. Eu também sou mestranda no programa de integração da América Latina do PROLAN, que é o PROLAN, né, da USP, a Universidade de São Paulo, onde eu pesquiso propostas de comunicação decolonial na América Latina. Dito isso, voltemos ao nosso Peru maravilhoso e eu vou dividir com você esta aula, né, esta conversa aqui em duas partes. A primeira é um breve resumo, um contexto histórico, só para vocês entenderem. Então, eu trago aí alguns nomes, alguns contextos importantes para vocês entenderem o que está acontecendo, né, o que está sendo debatido hoje no Peru e a crise, digamos, a crise que se alonga aí de longa data neste contexto, né, essa crise aí que o Castilho herda, por assim dizer. Bom, o primeiro tema que a gente vai debater, assim, né, em termos gerais, vamos chamar de que país é esse, né? A primeira imagem que eu quero que vocês tragam, que vocês, enfim, desenvolvam, né? Quero que vocês pensem no Peru. E aí, qual é a primeira imagem que vem à mente de vocês? Provavelmente Machu Picchu, mas vamos tentar sair de Machu Picchu porque é muito, muito clichê, né? Então, talvez seja Lima, se vocês já conhecem Lima, talvez seja Lima, aquelas ruas maravilhosas, aquela cidade histórica, aqueles balcões, né, maravilhosos, aquelas ruas encantadoras. Talvez Cusco, quem conhece Cusco também é uma cidade histórica, então também aquelas, aquelas ruas maravilhosas, aquelas construções antiquíssimas, tudo muito maravilhoso. Arequipa, então, eu não vou comentar, porque, ai meu Deus, eu acho que é a minha cidade favorita no mundo, talvez. Enfim, então, pensando. Eu quero que vocês pensem para além disso, né? Eu quero fazer uma outra construção, porque essa imagem do Peru turístico, ela não é real, né? O Peru, ele não é isso. O Peru profundo, ele é miserável, profundamente miserável. Ele é desigual, ele é muito desigual. Ele é analfabeto. E eu vou tentar trazer esses dados para vocês, para a gente construir isso junto. Ele é machista, como é toda a América Latina, então eu não quero trazer aqui nenhuma ideia de preconceito, né? E ele tem uma elite que também, eu não quero também soar redundante, mas é uma elite aí profundamente racista, classista.
E qualquer semelhança com o vizinho grandalhão aqui com uma saída para o Atlântico não é mera coincidência. Mas pelo menos eles tiveram um império próprio para chamar de deles, com o que eles construíram, né? Pelo menos isso eles tiveram de próprio. Bom, mas guardem essas informações aí, porque isso aí vai ser útil quando a gente for tratar quando a gente for tratar aí desse homem do chapéu, o professor do chapéu, quando a gente chegar, né, em 2021. Agora, alguns dados interessantes, né, porque isso que eu mencionei, a questão do império, né, o Império Inca. Veja só o que aconteceu com o Peru hoje, né, de acordo com o Instituto Nacional de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Informática, o INEI, que é tipo o IBGE do Peru, né, nacionalmente, a taxa de pobreza observada no censo de 2017 é de 20,6% nacionalmente, tá? Quando a gente pega os dados urbanos, esse valor é de 14,5%. Guardem isso. Quando a gente vai para a área urbana, isso é de 43%. Quando a gente divide isso na costa, a costa é a área do Pacífico, isso é de 14%. Quando a gente vai para a serra, isso é de 30%. E quando a gente vai para a selva, a área amazônica, é de 27%, o índice de pobreza. A gente tem um mapa da desigualdade geográfica do Peru que é muito, muito, muito interessante. O tempo aqui é limitado, né? Não me permite voltar lá no Império Inca para explicar o que está acontecendo. Então vamos voltar aí nas décadas de 60 e 70. Entre os anos 68 e 79, um grupo do exército peruano decidiu implementar umas reformas radicais contra a crise no país. E o general que comandou esse processo foi, e esse nome é bem importante, Juan Francisco Velasco Alvarado. E a sua primeira ação foi controlar as jazidas petrolíferas da Standard Oil. Vai vendo. Um general nacionalista. E teve vários na América Latina. O Hugo Chávez não é uma exceção, gente. Então é bem interessante esse fenômeno desses generais. Ele teve várias medidas interessantes, vou me deter em algumas apenas. Ele nacionalizou os bancos, companhias de seguros. Ele estava prestes a fazer aí uma revolução também no sistema educativo. Só que era uma revolução assim, meio lápis-cussal, só que não era nem comunista, nem totalmente capitalista, era uma coisa assim, meio em cima do muro, e ele acabou derrotado. Mas esse foi o processo mais longe, o processo mais transformador que o Peru vivenciou em toda a sua história. E é interessante notar o ponto que o professor Fábio Barbosa dos Santos traz, que ele observa o seguinte: o Alvarado, ele fez a reforma agrária e passou a tratar a população, isso é muito interessante, gente, ele passou a tratar a população indígena dessas áreas rurais não como tal, não como indígenas, mas como camponesas. E chamá-los como camponeses, como trabalhadores rurais, né? Isso ao mesmo tempo em que ele proibiu o uso do termo índio, que foi considerado pejorativo e que era realmente usado pelas elites limenhas, sempre associado aí aos termos tonto, ignorante, tipo índio tonto, índio ignorante, sabe? Então, isso ajuda a explicar coisas muito interessantes, assim. Por exemplo, apesar de Bolívia e Peru serem praticamente, né, era o mesmo império, né? E serem praticamente o mesmo país, com uma fronteira arbitrária, o processo da Bolívia hoje e do Peru são completamente diferentes. E a gente vê que a Bolívia ela fez um resgate
ela tem uma valorização do processo indígena, da cultura, das tradições, muito mais forte, mais presente do que no Peru. Isso, mesmo fazendo turismo, a gente percebe, né? Isso, se vocês já tiverem essa oportunidade, vocês seguramente puderam observar isso. Mas estudando isso, vocês também podem perceber, por exemplo, a gente não tem tão fortemente a presença das discussões do bem viver no Peru, como a gente tem na Bolívia, como a gente tem no Equador, ou em outros países, na Guatemala, por exemplo. Bem viver, Sumac Calçai. Não está tão presente no Peru essa discussão. Quer dizer, tá, não que não esteja presente, mas não está tão forte, não está tão dinâmico. Isso num país, entende? Que no país do Império Inca, sabe? Mas essa questão do alvarado talvez nos dê uma chave de compreensão do que aconteceu. Esse desenraizamento, sabe? Da questão indígena que passou por uma reinterpretação para a questão camponesa. Bom, outro detalhe interessante com relação a isso também é que o próprio Castilho, apesar de ser indígena, apesar de ser notadamente indígena, de se classificar, obviamente, como tal, de estar sempre se referenciando muito nitidamente, sempre trazendo muito a figura de Evo Morales, se aproximando muito, fazendo referências diretas e indiretas a Evo Morales, a rituais de Evo Morales. Então você vê, por exemplo, o próprio discurso, a cerimônia de posse dele. Então tem muitos elementos também da cerimônia de Evo Morales, porém ele se coloca como uma figura camponesa e não se coloca ali, ele não se coloca como eu sou um presidente indígena, ele se coloca eu sou um presidente camponês. Então são elementos que nos ajudam também a ter essa compreensão do que é esse Peru. Bom, outro termo aqui para a gente, outro fator chave, outro elemento chave para a gente compreender este Peru: Sendero Luminoso. Não vou me aprofundar, seria tema para toda uma aula, não vem ao caso, mas é um termo aqui chave para a compreensão deste momento. Sendero Luminoso foi uma guerrilha camponesa, rural, né, não camponesa, desculpa, uma guerrilha rural, como tantas outras que ocorreram na América Latina, porém com uma particularidade que ela é um pouco tardia, ela começa já nos anos 80, e ela também tem como característica uma configuração que parte de uma intelectualidade também limenha. Então ela surge ali de uma intelectualidade da universitária em Lima, e tem essa concepção aí, surge de uma dissidência do Partido Comunista, que isso é importante. Então surge de uma dissidência, tinha várias dissidências do Partido Comunista, dos comunistas, e aí então de uma dessas dissidências eles têm essa compreensão de que eles precisavam então ir para o campo, e ali entre os camponeses enfim, lutar ali entre eles e criar conflitos e situações que provocassem uma situação que do campo partisse para a ação na cidade. Bom, essas regiões camponesas, como a gente já viu lá em cima, quer dizer, como a gente já viu anteriormente, para mim aqui é em cima na minha estrutura temporal, mas para vocês difere, né? Muito empobrecida, né? Regiões camponesas absolutamente miseráveis, e
esses grupos, essas atuações completamente anárquicas, com ações que castigavam muito esses camponeses, ações terroristas, diga-se, é importante dizer-se, então era indiscriminado, matavam camponeses, teve ações assim de execução de pessoas do campo, trabalhadoras, e foi usada aí pelo governo Fujimori como, pode-se dizer assim, um tipo de bode expiatório para endurecimento do regime e para violações de direitos humanos de forma brutal, e foi usado também para outros governos com justificativa semelhante, tanto para o combate à própria guerrilha, quanto para o combate a outros grupos de esquerda, e grupos organizados, grupos mais organizados, menos organizados, partidos políticos, enfim, toda sorte de grupos de esquerda, inclusive partidos que concorriam a eleições. Então, assim, é realmente uma situação difícil, que é a questão do Sendero Luminoso no Peru, que dificulta muito a atuação da esquerda no país. É importante dizer. Fujimorismo, outro termo chave aqui para a nossa conversa. Alberto Fujimori é um descendente de japoneses, isso é bem importante, e na eleição que ele concorreu foi um azarão nos anos 90. Ele disputou com nada mais, nada menos com Vargas Llosa, também figura importantíssima na política peruana, e na primeira ação, nas primeiras ações que ele tomou quanto governo, promoveu um ajuste neoliberal, algo que ele disse que não faria, mas foi aí a primeira coisa que ele fez, algo assim completamente sem precedentes, o que ele fez em apenas um dia. Cara, em apenas um dia ele aumentou o volume de pobres no país em 70%. Vocês têm noção? Não tem, né? Ele leiloou as empresas públicas, demitiu trabalhadores, congelou salários, congelou gastos com saúde, com educação. Foi assim um desmonte total. Eu acho que talvez a única comparação possível de Alberto Fujimori é Augusto Pinochet mesmo. O único parâmetro de comparação que a gente possa ter. Em 92, 2 anos assim, depois que ele tinha tomado o governo, ele tava, tipo, meio entediado, falou assim, cara, eu acho que a maré tá pra peixe, vou testar aqui umas coisas. E aí o Congresso totalmente descredibilizado, porque assim, se tem uma coisa que é chover no molhado no Peru, é dizer que o Congresso tá descredibilizado. E aí ele falou assim, acho que eu vou dar um autogolpe. Cara, fechou o Congresso, fechou o poder judiciário e basicamente disse o rei sou eu. Bom, e aí foi isso, ele se tornou o poder no país e veja só, então ele era o poder, né? Quando o reizinho se divorciou da esposa que acusou Fujimori de silenciá-la e torturá-la, também é um detalhe importante, quem assumiu o papel de primeira-dama do país? É para lá que eu tenho que olhar, né? Tô olhando pra lá. Quem assumiu o papel? A filha dele, gente. O cara é inovador, né? Isso aí. Não. Ninguém mais que Keiko Fujimori. A mina, mano. A mina tá lá desde sempre. Então, tá lá desde sempre. A Keiko foi a mesma que concorreu agora com o Pedro Castilho. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que ela não tem nada de inocente, que ela tava pagando agora, botando roupinha bonitinha da seleção do Peru, pra dizer assim, tipo, eu não tenho nada a ver com as falcatruas do meu pai, o papi tá pagando pelos crimes dele, mas eu sou um anjo. Então, conta outra, né, galera? Ela era a própria. E assim, eu vou contar isso mais pra frente, mas assim, não tem problema dar spoiler.
Quando o cara, se exilou lá no Japão, ela falou: ah, fiquei não, pai, volta. Se candidata de novo. Tipo assim, então, de inocente ela não tem nada, né? Ela era cúmplice e ela devia estar pagando também, porque ela era cúmplice, né? Ó, e aí, de acordo com a Transparency, sei lá, meu inglês, International, entre 94 e 2004, Alberto Fujimori foi o 7º governo mais corrupto do mundo. Como eles fazem esse ranking, não me perguntem. Mas tá aí um dado, um número. 7º governo mais corrupto do mundo. E aí, vamos lá. Reclamar de corrupção é isso. Agora, no Peru, é o passatempo favorito deles. E vocês vão me ver falar disso o tempo todo. O tempo todo. Bom, eu vou ter que correr porque meu tempo já está estourando. Eu só vou falar de corrupção, porque, cara, é só disso que se trata a política peruana. Bom, vamos lá. Vamos pular aqui essa parte. O que acontece, gente? O Fujimori, ele ficou, então, dos anos 90 aos anos 2000. E até hoje, a Keiko Fujimori, ela tem voto. E por que isso acontece? Porque apesar dos pesares, o Fujimori, ele fez coisas péssimas, coisas horríveis, crimes de lesa humanidade. Mas ele conseguiu algo que nenhum dos que o antecederam e nenhum dos que o sucederam também conseguiu. Ele era um populista de direita. Ele ia nos rincões onde ninguém botou os pés. Ele ia nos grotões de miséria absoluta. Ele entrava nas casas das pessoas mais pobres. Ele conversava com essas pessoas. As pessoas se sentiam amparadas, se sentiam, de certa forma, acolhidas num contexto em que elas não têm nada. Eu falei que a miséria é extrema no Peru, né? Então, até hoje, elas sentem como se o Fujimori fosse o único que tivesse dado a elas o mínimo, que foi esse momento de, tipo, ele veio aqui neste lugar onde nunca ninguém pôs os pés, né? E aí vale, novamente, né, um parênteses que quando as pessoas falam do Bolsonaro, eu costumo dizer que eu acho que o grande risco que nós corremos é que o Bolsonaro se torne um tipo de Fujimori. Por quê? Porque com a pandemia tá certo que ele tem derretido, né? Isso para nossa sorte. Porque ele tem base popular, né? Ele tem um apelo popular e ele tem as milícias, que é exatamente a mesma coisa que o Fujimori fez. As milícias, o tipo de gestão fujimorista é essa. São as milícias. Esse controle é exatamente isso, a milicialização do país. Você não age pela via institucional, você age pela via da ilegalidade, pela via da corrupção pequena. Exatamente da mesma forma que o Bolsonaro e o Fujimori agem, sabe? Então, o risco era grande e eu acho que pela pandemia a gente diminuiu bastante, mas fica o alerta, tá? Bom, pulemos uma boa parte aqui dessa conversa. Nos anos 2000, o Fujimori, já com muitas evidências de corrupção, voa para Tóquio. E lá, como ele não podia ser extraditado para o Chile, para o Peru, porque não existia um acordo de extradição entre os dois países, ele fica por lá curtindo umas férias. E por uma coisa do destino, passeando pelo Chile um belo dia, ele vem parar no Chile, passeando, né? É mandado para o Peru, e aí
condenado a 25 anos de prisão por diversos crimes, entre eles corrupção, formação de quadrilha, sequestro e assassinato. Fora isso, estima-se que mais de 350 mil mulheres tenham sido esterilizadas à força no Peru entre 96 e 2000. Somente 96 e 2000. Ele chamava isso de Programa Nacional de Saúde Reprodutiva e Planejamento Familiar. Meu repúdio. Essas esterilizações eram parte de um plano nojento, escroto, podre, para reduzir o número de pobres no país. Era esse o método dele para reduzir a pobreza. Enfim, completem aqui, tá? O nome disso. Bom, não preciso nem dizer o trauma que esses anos deixaram pro Peru, né? Então, tipo, é disso que a gente tá falando hoje, quando a gente tem Keiko Fujimori concorrendo com Pedro Castilho, ok? Ok. Pulemos alguns anos. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, pensem num jovem líder estudantil, militante de um partido de esquerda, fundado pelo maior intelectual peruano, que foi um dos maiores latino-americanos de todos os tempos, inclusive, que é José Carlos Mariátegui. Quem é ele? Se você disse el profe, você errou. Acertou quem disse Alan Garcia, que foi eleito em 1985, numa onda populista, mas de esquerda. O projeto político dele, no entanto, apesar de ser de esquerda, não foi capaz de superar a pobreza. E aí já tivemos o spoiler do que veio depois, que foi o Fujimorismo, em 90. Mas por que eu estou falando dele? Estou voltando no tempo. Vanessa, pelo amor de Deus, cadê sua linha do tempo? É porque ele voltou ao poder em 2006. E aí ele adotou as mesmas bases econômicas de quem? Do Fujimorismo. Ai, meu Deus, que loucura. Pois é, ele focou aí no modelo de exportação do setor extrativista e a economia dele bombou. Por quê? Porque era a época do boom das commodities. A economia cresceu apenas 8,7%. Só que o povo, el pueblo, os castilhos da vida ficaram a ver navios. A pobreza extrema, mano, chegou a 87%, 85%, perdão. Mano, bom, alguns índices econômicos melhoraram, é verdade, mas, danem-se os índices macroeconômicos. 60% da população estava desempregada em 2009. 60%. E o Alanzinho estava fazendo o quê enquanto isso? Assinando o Tratado de Livre Comércio com a China e a União Europeia para comercializar peixe, metais preciosos, quer dizer, metais e petróleo. Ou seja, estava sentadinho em um barril de pólvora. E aí, o que mais que ele fez? Indutou 5.246 pessoas envolvidas com tráfico de drogas. Eu não me importo, porque eu sou abolicionista penal. Então, eu não me importo, mas, enfim, né? Foi um problema. Teve, nessa época, assim, ó, como eu disse, um barril de pólvora, né? Teve vários protestos sociais, tipo, o país estava um caos. E ele reprimiu brutalmente várias manifestações. Inclusive, tinha ações ainda do Sendero Luminoso, que o Sendero Luminoso é um caos no Peru também, entendeu? E segundo dados oficiais, dos quais a gente deve duvidar, porque eles geralmente jogam para baixo, morreram 1.500 pessoas aí nessa época. Se você está achando isso tudo trágico, isso tudo fica pior. Porque esse governo dele foi ruim, mas olha só o que acontece depois. Em 2019, Alan Garcia se suicida após a justiça peruana
pedir sua prisão preventiva. Ele foi acusado de receber subornos de quem? Da Odebrecht durante seu segundo mandato. Ele, claro, negava. E, bom, todos os presidentes do Peru têm alguma relação com a Odebrecht ou com qualquer outra empresa. Enfim, o Peru é quase o Rio de Janeiro, entendeu? Todos os presidentes ou estão envolvidos, ou são investigados, ou estão presos, ou foi impeachmentado, ou alguém se suicidou, enfim. É realmente muito complexo, entendeu? É bem cruel acompanhar a política lá. E aí eu vou resumir aqui, ó, rapidão. Depois do Alan Garcia tivemos Ollanta-Humala, que começou como um governo de esquerda, mas depois titubeou, e aí virou um presidente de centro-direita. Pedro Paulo Kuczynski, que é conhecido como PPK. Depois dele veio Martim Vizcarra, que foi empichado. Aí veio Manuel Merino, o breve. Ele ficou 5 dias apenas no poder, ou 6, acho que foi 6. Aí veio Francisco Sagasti, que teve o mérito, e realmente aí eu vou dar o mérito a ele, o mérito de cumprir a sua obrigação, o seu dever de segurar o país nas rédeas e entregar o poder para Pedro Castilho, que ganhou as eleições. Mas a Keiko, cara, a Keiko tentou dar um golpe, mas essa mulher fez tudo que tava tipo, tudo que tava que tava ali, entendeu? Tudo que ela podia, o que não podia, o que devia, o que não devia, o que tava na alçada, tudo, entendeu? Tentou subornar gente com Montesinos. O cara tá preso, o Castilho acabou de mandar ele pra uma prisão comum, porque o cara tinha muita regalia, ele tava tipo assim, num castelo, com todas as regalias do mundo. O cara tava preso! Subornando juízes! Eu fico olhando pra minha cara. Tava subornando juízes pra tentar impedir a posse do Castilho. Então assim, tudo que a Keiko Fujimori pôde fazer, ela tentou fazer. O Sagasti controlou aqui, ó. Tá. Sagasti e Pedro Castilho. Bom, dito isso, deixa eu ver quanto tempo ainda tem. Ai, meu Deus, estourei o tempo. Pedro Castilho, tá. Sistema político do Peru. Vou correr e vou falar igual uma louca pra tentar não estourar o tempo, que eu já estourei. Sistema político do Peru. Gente, importantíssimo entender isso aqui. O sistema político do Peru, se a gente não entender, a gente não vai entender nada. O sistema é unicameral, então não é igual no Brasil, que tem a Câmara e o Senado Federal. Ele só tem uma Câmara, tipo, é o Congresso, entendeu? Só tem uma. E aí é complicado, entendeu? Porque aqui a gente sempre vê, assim, a Câmara é doidona, aprova uns negócios muito absurdos e a gente às vezes fica com esperança, tipo assim, cara, o Senado vai barrar, porque o Senado é tipo... os senadores são um pouco mais razoáveis, são pessoas mais, sei lá, experientes, mais velhas, tem um pouco mais de bom senso. São 130 parlamentares, e aí tem o primeiro-ministro, que é o primeiro-ministro. Então, tem o presidente, o primeiro-ministro, e aí se o presidente nomeia o primeiro-ministro e o Congresso não aprova, o presidente pode dissolver o Congresso. Como, né? E aí, por exemplo, o que aconteceu com o Vizcarra, que eu não sei se vocês vão lembrar, que o Vizcarra chegou a dissolver o Congresso, porque antes de o Congresso aprovar o impeachment do Vizcarra, o Congresso tentou aprovar... o Congresso antes... Vamos lá. Tentar ser rápida. O Vizcarra estava no poder. Tinha um congresso. Esse congresso tentou aprovar 2 impeachments do PPK. Não conseguiu. O PPK saiu, renunciou, porque estava envolvido com a Odebrecht. Aí, o congresso tentou aprovar 2 impeachments do Vizcarra. O Vizcarra conseguiu criar uma moção para dissolver o Congresso. Convocou, então, uma nova eleição do Congresso. Era um Congresso de período curto, de 1 ano e meio só, até novas eleições para
né, para essa eleição do Castilho. Esse Congresso, Congresso relâmpago, conseguiu destituir o Vizcarra. Mas aí, como é que foi essa história, né? Como é que é isso de um dissolver o outro? O presidente, ele pede para o Congresso que aprove determinado assunto. E aí ele pede que o Congresso, junto com esse assunto, se o Congresso confia nele. E aí o Congresso simplesmente não aprova essa política, entendeu? Simplesmente nega votar naquele assunto. Se o Congresso rejeita 2 vezes a votação, então o presidente pode dissolver o Congresso e convocar a eleição em 4 meses. Foi isso que aconteceu com esse cara. Eleições de 2021, vamos lá, que é o que importa, é o que interessa. Chegamos ao final, al profe. Chegamos à eleição de Castilho, temos um camponês indígena no poder, todos os nossos problemas acabaram, quero que vocês visualizem aquela imagem, né, dos Testemunhas de Jeová, em que temos aquele cenário do paraíso, com animais selvagens, todos felizes no paraíso. É essa imagem que nós temos, os Quechua feliz de novo, Open de Pisco Sour no Peru, Paulo Freire nas escolas, todo mundo alfabetizado, a miséria acabou, tudo acabou, a pandemia está controlada. Só que não, né? Não, não, definitivamente não. A verdade é que o país está ao caos, como sempre esteve, né? Isso aí não chega a ser uma novidade, porque a política, como vocês viram aí, nessa breve tentativa de reconstrução aí dos anos 60 até agora, é tentativa de desestabilização atrás de tentativa de desestabilização, assim, enfim. Como eu disse, isso não é nenhum demérito do Peru, porque essa é a história latino-americana, Brasil, Paraguai, enfim, todo mundo. O Castilho não terá um caminho fácil, mas isso também não é novidade, né? A esquerda nunca terá caminho fácil de maneira nenhuma. Um ponto interessante, como eu falava lá, né? A Keiko, ela tá na política desde 92. É macaca velha, né? E é interessante também que, assim, a votação... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Aqui. A votação do Castilho, a diferença do Castilho para Keiko, e vocês com certeza se lembram que foi assim um período muito penoso à espera da proclamação do Castilho como presidente definitivamente. Porque foi uma margem muito pequena de votos, 44 mil votos. Ele ganhou com 50,12% de diferença apenas. É muito pouco. É muito pouco. Só que essa também foi a diferença da Keiko Fujimori sobre o PPK em 2016. E o que aconteceu? Acontece que, de modo geral, global, ela perdeu o eleitorado. Ela só foi para o segundo turno porque a gente tinha um monte de candidato. Foi uma pulverização, uma loucura a quantidade de candidato que a gente teve. Então, como dividiu muito, ela acabou indo. Mas, em 2016, ela teve 39% dos votos no primeiro turno. E agora, em 2021, ela teve 13%. Era 18 candidatos que a gente teve no primeiro turno. Então, foi uma loucura mesmo, né? O Castilho, ele teve que enfrentar para chegar para ganhar da Keiko, a Keiko, que no caso ela ela não é uma forte candidata, sabe? Porque ela tem contra ela e tudo que a gente já falou, tudo. Mas ele teve que enfrentar a Keiko, a direita normal, tipo, imaginem que o Vargas Llosa, que sempre foi um crítico
ao fujimorismo. Ele se aliou a Keiko contra o Pedro Castilho. Ele sempre foi um crítico ao fujimorismo. Se aliou a Keiko. Enfim, o Vargas Llosa perdeu completamente a noção. Imagino que vocês também tenham essa noção disso. Ele teve que enfrentar essa galera que bateu a cabeça. O anticomunismo, que na América Latina vem muito forte com essa onda trumpista, com toda essa questão bolsonarista, que encontra um eco importante, somada à questão do Sendero Luminoso, que é muito forte no Peru, e eu acho que vocês já tiveram aula da Colômbia, então dá para fazer esse paralelo com a questão das Farc na Colômbia, como isso é trabalhado no imaginário coletivo das pessoas, como isso é deturpado. Então fica muito complicado trabalhar esse tema com as pessoas. E aí, veja só, fazendo mais um paralelo com o Brasil. Antes de proclamar o resultado final das eleições, centenas, eu não estou falando de um louco não, estou falando de centenas de militares retirados, enviaram uma carta para o Francisco Sagasti, que, como eu falei, né, diante da situação, o cara merece uma salva de palmas. Mentira, ele não merece nada, porque ele não fez nada além da sua obrigação. Na carta, eles pediam para os chefes das Forças Armadas impedirem que o sistema, né, o Jurado Nacional Eleitoral, proclamasse o Castilho presidente. Vocês têm noção? A loucura. Aí o Sagasti disse o seguinte, abre aspas, em uma democracia, as Forças Armadas não são deliberantes, são absolutamente neutras e são escrupulosamente respeitosas da Constituição. Enfim, o cara teve que dizer isso, o presidente. E aí, voltando à questão da fraude, completamente sem noção esse argumento da fraude. O Partido Peru Livre é um partido novo, e aí é um partido criado em 2018, de esquerda, sem eira nem beira. Imagina que a gente com, sei lá, pensando o PT, que foi criado na década de 80, já foi governo por 8 anos, mal consegue se organizar depois do golpe de 2014, não tem dinheiro aí para fazer nada. Você acha que o Peru Livre teria dinheiro para organizar uma fraude eleitoral massiva num país camponês entendeu? Com que infraestrutura se faria isso? Enfim, soa ridículo, sabe? E o que eles dizem sobre si mesmo, né, esse partido? Eles se proclamam socialista, marxista-leninista, mariateguista. O que significa ser mariateguista? Significa ser... o Mariátegui, ele tem uma corrente de pensamento totalmente latino-americanista, indigenista, porque ele é peruano, né? Então ele se reivindica esse pensamento inca, totalmente autóctone, né? Então totalmente criado na América Latina. É um pensamento marxista, sim, mas apropriado do marxista, trazido para os nossos povos, trazido para cá, e não simplesmente transplantado, como muitos fazem. Não é só você pegar o marxismo e trazer Marx para cá. Não, é você pegar o marxismo, compreender os fenômenos do marxismo e trazer para a realidade latino-americana, compreendendo dentro da nossa situação e readaptando, e não transplantando, não importando. Em linhas gerais, gente, muito mais complexo que isso. Antifujimorista, anti-imperialista, porque pelo amor de todas as diosas, não? E a favor da integração latino-americana, ou seja,
Estou procurando aí como me alistar a esse partido. Brincadeira. E aí, muito se criticou o nosso El Profe, muito se criticou, estou encerrando já, eu prometo, falta pouco. Muito se criticou El Profe, porque na campanha ele teve falas machistas e falas consideradas aí, consideradas não, falas homofóbicas, falas homofóbicas, abertamente homofóbicas. E as feministas, principalmente as feministas, saíram aí em defesa dele e abraçaram completamente o programa e abraçaram, no Congresso também abraçaram ele. E o argumento e a defesa é que ele é um cara do campo. E eu concordo com essa visão delas, e eu concordo com essa defesa. E a linha de raciocínio é a seguinte: ele é um homem do campo, ele é um camponês. Ele não teve contato com essa corrente de pensamento aqui que a gente tem, com essa linha, com essas correntes de pensamento, com esses debates que a gente faz, que são debates, digamos, eu vou chamar de ocidentais, já preparada para porrada, mas vou chamar de ocidentais. Ele não teve contato, assim, ele não faz parte do cotidiano dele. Quando ele se inteirou da discussão, entendeu do que se tratava, ele falou: isso é importante, interessante. Isso precisa ser discutido na Assembleia Constituinte, que será convocada. Ponto. Vamos chamar uma Assembleia Constituinte, isso vai ser discutido lá por quem precisa, né? As pessoas interessadas vão discutir isso na Assembleia Constituinte junto com outros temas que serão discutidos na Assembleia Constituinte. Para mim é perfeito. As pessoas que são afetadas por esse tema, junto com outras pessoas que são afetadas pelos temas correspondentes, vão discutir, todo mundo vai discutir todos os temas. Pronto. Ele não sabe sobre o tema, não vai falar sobre o tema, não vai se meter no tema que não lhe convém discutir. Acabou, ele não vai se meter, não vai nem fazer a favor, não vai fazer contra, porque ele não... Acabou. Tá. É muito difícil que ele consiga... Bom, já me contradizendo aí sobre essa questão, é muito difícil que ele consiga de fato aprovar a Assembleia Constituinte, porque pela lei peruana são precisos alguns mecanismos, e esses mecanismos são difíceis porque ele não tem maioria no Congresso, o Congresso está absolutamente fragmentado, pulverizado. Ele vai ter um problema terrível para governar, ele precisa aí do centrão. E o centrão, colegas, eu não sei como ele vai fazer para governar com o centrão, porque eu não sei nem quem é o centrão aqui nesse Peru, porque tá uma loucura e ainda tá se conformando, entendeu? Na verdade, a verdade é que querem a cabeça do Pedro Castilho de qualquer maneira. A verdade é essa. Keiko Fujimori não dá trégua, a mídia peruana não dá trégua, ninguém dá trégua, a elite limenha tá empolvorosa, não se conforma até agora, ninguém dá trégua pro cara, o cara tá com o pescoço a prêmio. Então, o que vai acontecer nos próximos dias não sei, tá difícil, e o que vem a seguir é exatamente isso. Na formação do ministério dele, né, tem lá, não tem mulher, isso é um caos também, um problema. E tem 3 pessoas chave aí, além do fato de só ter 2 mulheres. Tem um cara, que é o cara da economia, que chama Pedro Franque. Esse, o pessoal comparou aqui no Brasil, eu ouvi um pessoal comparando com o Palocci, que seria um cara para jogar pro mercado, para dizer vai ficar tudo bem. E todo mundo que eu ouvi, peruanos, todo mundo falou que ele é um cara pro mercado, ele é um cara de boa, um cara moderado, um cara tranquilo, um cara suave. Acontece que o primeiro-ministro dele é um cara chamado Guido Bellido, como vocês queiram. O Guido,
ele é um camponês, assim, tipo um cara do chapéu também. Parça do Castilho, do partido, né, do Peru Livre. E aí, colegas, e aí, cara? Não posso falar palavrão porque eu não sei se tem faixa etária aqui, não sei se é classificação livre. O Guido, a imprensa tá louca por conta dele, quer a cabeça dele de qualquer jeito, de qualquer custo. E aí tem um preconceito que vocês não têm noção. Não sei se vocês têm noção. Não tem noção, não. Não tem noção. Porque aqui no Brasil eu não saberia dizer qual seria. Porque não é a mesma coisa de botar um. Eu não sei dizer. Porque o tipo indígena, entendeu? Do interior, Lima e o interior é uma guerra. Lima elegeu a Keiko. E toda. Lembra que eu falei da questão da pobreza? Que tinha lá Lima, que a pobreza é muito baixa, acho que era 14, e aí tem a Costa e a Serra. A Costa e a Serra elegeram Castilho. E Lima elegeu a Keiko. Guido é a cara da Serra. É a cara, é índio. Indígena. Mas eu quero dizer índio, que é o nome proibido no Peru. Entendeu? É a cara! É a cara proibida. Então é isso, gente. Guido Begido. A imprensa não suporta esse nome. E aí temos Héctor Berra, o breve também. Héctor Berra, eu cheguei a conhecer, jantei com Héctor Berra em uma oportunidade no Peru, muito antes de imaginarmos que ele poderia ser chanceler do Peru. Héctor Berra foi guerrilheiro, imagina. Ele é da trupe do Fidel Castro. Ele é do time do Paulo Canabrava, meu chefe. Tipo, amigos, brothers. Héctor Berra foi guerrilheiro, é sociólogo, é formado. Tipo, a vida inteira na Universidade de São Marcos, a vida inteira, típico. E aí o que aconteceu com ele? Resumidamente, Sendeiro Luminoso. Ele deu uma declaração bastante infeliz, só que ele não deu uma declaração bastante infeliz na condição de chanceler. E aí, na condição de chanceler, os caras vão vasculhar a sua vida, entendeu? Então, tipo assim, se amanhã eu me torno chanceler e a galera pega essa live aqui, pega essa aula, eles vão vasculhar, vão achar uma coisinha aqui que eu falei que possa ser bobagem e pronto, entendeu? Foi isso que fizeram. Acharam lá uma bobagem que ele falou, não sei se é bobagem. Ele disse que o Sendeiro Luminoso, que ele não tem como provar, mas que ele achava que o Sendeiro Luminoso tinha sido construído pela CIA para dividir a esquerda peruana. E que tinha dedo da Marinha peruana. Aí pronto, ele criou confusão, arrumou briga com a Marinha, com a CIA, com todo mundo. Só que ele disse que ele não tinha como provar e tal, e aí arrumou essa confusão, entendeu? Só que ele ainda não era chanceler e tal, então ele não disse isso na condição de chanceler. Mas, de qualquer forma, a confusão foi montada, a galera pediu a cabeça dele, criou-se uma confusão danada, um forfé, e conseguiram o que queriam, né? Totalmente conseguiram o que queria, o cara foi obrigado a renunciar. No breve... na breve atuação dele, ele saiu do Grupo de Lima. Deu declarações muito contundentes a favor de Venezuela e Cuba. Não lembro se ele falou da Nicarágua, mas saiu do Grupo de Lima. Falou que o Grupo de Lima não tem razão de ser, que o Peru não coaduna. E aí ficou lindo, porque tipo, Lima, criadora do Grupo de Lima, cuja razão de existir era ser contra a Venezuela, falou a favor da Venezuela, saiu do Grupo de Lima. Então, assim, o Grupo de Lima fica sem sede, sem razão de ser, porque o criador já não é mais contra a Venezuela. Ai, criou uma situação maravilhosa. Porém, defenestrou-se o embaixador. Bom, enfim. Então, assim, o Ministério do... A gente tem artigos ótimos, fazendo aqui um jabá.
Estamos acompanhando bem a situação do Peru, porque temos ótimos colunistas, mariateguistas, inclusive, no Peru, e eles estão aí diuturnamente escrevendo sobre a formação, eles são muito pró-Castilho, estão aí diuturnamente escrevendo sobre a situação do ministério e sobre essa elite limenha e tudo isso que está acontecendo lá. Então, caso tenham interesse, fica o convite. Por fim, rapidamente, outro drama do Castilho, a situação da pandemia. E juro que estou encerrando com isso. O Peru tem a maior taxa de óbitos do mundo, de acordo com dados recentes da Universidade John Hopkins, que é quem melhor tá compilando aí os dados da pandemia. São 583,6 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, que é o caos na Terra, tem 235 mortes por 100 mil habitantes. Então, qual que é a questão? Por que o Peru está nessa situação, né? Eles têm apenas, gente, 1.600 leitos de terapia intensiva, né, de UTI, no país. Muito menos que, tipo, os países vizinhos. Então, imagina que toda essa crise de Vizcarra, crise da posse do Castilho, Merino e morte, tudo isso acontecendo no meio da pandemia, tá? A campanha de vacinação é lenta, o país não tem estrutura e eles já têm as doses suficientes, compraram, mas a vacinação não anda. Como a população lá trabalha informalmente, lá é muito comum o trabalho por como é que chama? Não é eles trabalham por dia, entendeu? Então, tipo, é como se fosse camelô. Talvez a comparação seja essa. Trabalha no dia, então vai, trabalha, ganhou do dia e volta para casa. Então, precisa sair de casa. Não adianta tentar ficar fazendo lockdown. O governo tentou, o Vizcarra tentou, mas não dá muito certo. Além disso, eles vivem muito junto, muita gente na casa, uma superpopulação nas casas. Isso facilita a transmissão. Então, os dados são alarmantes, são terríveis, o combate à pandemia é terrível e isso é uma coisa que cai como uma bomba no colo do Castilho. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem a situação do Peru com esta breve aula. E, bom, ficamos por aqui. Acompanhem aí, estou todas as segundas-feiras no Roda Mundo, transmitido nos canais de Ópera Mundi e Diálogos do Sul. E siga também a Diálogos do Sul, que temos uma cobertura importante aí de América Latina. Falamos de Peru e todos os outros países da nossa América e outros países do Sul global também. Então é isso, agradecendo também Raiz Popular por esse espaço, essa oportunidade, este convite maravilhoso, essa oportunidade de aprender com vocês. Até mais, tchau, tchau!